Roseli teve parto prematuro Eu tinha muito medo de perder meu filho. e a oração intercessora foi fundamental. Essas coisas faziam a gente sentir Deus, às vezes fisicamente. Ana lutava pela salvação do filho Eu orava, eu chorava com ele. e Deus tirou Gideão das drogas. Para mim, me parece que não tem outro pastor que fala melhor do que ele. O Identidade está começando. Boa noite, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais uma Identidade, esse que é o seu programa de boas conversas. Essa semana, a gente recebeu convidadas muito especiais para comemorar, inclusive, o Dia das Mães. Essa data, que de fato é comemorada no domingo, já vem sendo lembrada aí por nós durante toda essa semana, desde lá segunda-feira. E você que perdeu, de repente, alguma entrevista de mães guerreiras que inspiram muita gente, você pode acessar o NT Play e ver tudo que já foi exibido, né? ntplay.com/identidade. Tá sensacional, viu? Não perde não. A Bíblia compara o amor de Deus ao amor de uma mãe, né? Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Isaías afirma que, embora uma mãe ainda assim se esqueça do seu filho, Deus nunca nos abandona. Essa é uma forma de entender o amor de Deus para com a gente, o amor de mãe. Então, como é importante, esse sentimento, essas relações familiares e como a gente precisa prestar muita atenção em tudo isso. Então, eu tenho hoje aqui essa revista, um presente muito especial para você e para a sua família. Revista Entre Família. Com ela você conhece as dicas, princípios bíblicos para edificação, restauração do seu lar. Esse presente, também o envio dele aí até a sua casa é grátis, então aproveite e ligue no horário comercial. 0 operadora 12 2127 3121. 0 operadora 12 2127 3121. Ou então você manda uma mensagem de WhatsApp para esse número aí, tá no vídeo inclusive também. 12 982 44 0077. 12 982 44 0077. Você diz que viu a revista Entre Família aqui no Identidade e quer receber gratuitamente aí na sua casa. Simples, rápido, ela é sua, presente dos anjos da esperança para você. Hoje nós vamos conhecer duas mães, tá? A Roseli e a Ana. Duas histórias de fé e oração clamando pela vida dos filhos. A Roseli é uma jovem mãe que logo na primeira gestação passou por uma provação e a oração foi a solução para a entrada e entrega do pequeno Miguel nos braços do Senhor. Já a Ana foi buscar o filho Gideão na sarjeta, nas bocas de fumo, porque acreditava que Deus tinha planos maiores para ele do que aquela vida que ele está vivendo. A gente faz um intervalo muito rápido e daqui 30 segundos a gente já volta com a Roseli e com a Ana. Não saia daí. E eu já estou aqui de volta com a Roseli, preparada para conversar comigo. Oi, Roseli, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Roseli, vamos falar dessa sua maternidade. Você e daqui a pouco, mais uma convidada aqui, encerrando essa semana especial do Dia das Mães. Domingo, esse grande dia. Já feliz Dia das Mães adiantado aí para você. Mas vamos lá, olha, em 2018 você engravidou, Miguel estava lá, dentro da sua barriga. E como foi receber a notícia de que você estava grávida, de que teria um filho? A maternidade era um sonho para você? Eu sempre tive medo da maternidade. E aí, quando eu tive a notícia de que eu estava esperando um filho, a princípio eu fiquei um pouco com medo, porque era tudo muito novo para mim. Mas Deus colocou no meu coração o desejo maternal e aí isso foi aflorando aos poucos e com o tempo eu já estava apaixonada sem mesmo conhecer o meu filho. Mas você tinha medo, o quê? Era uma coisa mais física, medo do parto, sentir dor e tal? Ou era um medo mesmo, gente, tem uma pessoinha aqui em casa que eu tenho que educar para o céu. Como é que é uma responsabilidade desse tamanho? Qual era o teu medo? Na verdade, tinha medo de um pouco de tudo, né? Só que o medo da criação, de como eu iria cuidar de um ser que era totalmente dependente de mim.
isso me deixava um pouco apavorada. Eu ficava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criança? Até então, nunca tinha tomado conta de ninguém, né? Então, eu fiquei um pouco apreensiva em saber como eu iria cuidar do meu filho. Sim, já é tão difícil cuidar da gente mesmo, né? Que dirá cuidar de um ser totalmente dependente. Acho que quem recebe essa notícia acaba ficando assustado mesmo num primeiro momento. Agora, você tem uma outra notícia durante a gestação, ali no último trimestre da tua gestação, de que você estava com pressão alta, descobriu alterações aí na pressão, que você estava num quadro de pré-eclâmpsia. E aí, talvez um parto prematuro seria a solução para que isso seria o melhor, tanto para você quanto para o bebê, né? Para que não houvesse riscos ali no nascimento. Então, eu não sei, de repente, né, as mães elas idealizam, eu quero ter um parto natural, eu quero ter um parto humanizado, né, essas coisas assim. Isso passava pela sua cabeça? Como foi ter essa notícia de que tanto você quanto o seu bebê corriam risco por causa dessa alteração na pressão? Eu tinha idealizado, na altura do campeonato eu já estava pensando em um parto natural, eu já tinha frequentado lugares que me possibilitassem esse tipo de parto. E aí, quando eu vi a novidade de ter um parto prematuro, a princípio eu fiquei muito triste, muito apavorada. Eu tinha muito medo de perder meu filho. E quando eu descobri que eu poderia ter um parto prematuro, eu não entendia, na verdade, a gravidade da situação. Os médicos me evitavam falar do assunto. Então, eles só me disseram que eu poderia sim ter um parto prematuro, e eu já tinha feito tantos planos, tinha tantas ideias, o quarto dele não estava pronto ainda, tinha muita coisa ainda que eu precisava organizar, e aí aquilo ali me deixou sem chão, eu fiquei desesperada, a princípio eu fiquei muito desesperada. Bom, aí em maio de 2019, nasceu o Miguelzinho, 32 semanas... 32 semanas é o quê, hein? Porque eu tenho uma dificuldade. 7 meses. Minha diretora grávida está me dando a informação aqui. 7 meses. A semana que ela tá, inclusive, ó. Ela tá com 7 meses aqui, a Carol. E aí, o Miguel nasceu... Eu vou te dizer, eu vou ser bem sincera. Até hoje eu não consigo te dizer. Por quê? Porque quando eu fui para o último pré-natal, a minha obstetra tinha dito que eu estava entrando no 8º mês. E quando eu tive Miguel, a médica que me recebeu, ela disse que eu estava finalizando o 7º mês. Então, eu não sei te dizer. Bom, mas aí o Miguel, ele nasceu e foi direto para a UTI, por estar ainda, né, muito prematuro. Mas a sua situação também não foi tranquila, você também foi para a UTI, né? Como foi esse momento, Roseli? Você chegou a ver o Miguel, você nem conseguiu ver e já foi para a UTI. Como foi esse momento de vocês, tanto do Miguel quanto teu, nessa vida de hospital aí? Eu tinha saído da sala de cirurgia, voltado para a emergência. O Miguel estava numa incubadora, aguardando vaga na UTI. E aí, logo em seguida, rapidamente encontraram vaga e ele foi para a UTI e eu continuei na enfermaria. Eu não tinha visto ele ainda, foi quando no outro dia eu levantei para tomar banho, né? A enfermeira me chamou para tomar banho e tomar café. E foi nesse momento que eu desmaiei e convulsionei. E aí, logo em seguida, eu fui encaminhada para a UTI de emergência. Ele já estava na UTI por ser prematuro, nesse momento, e eu fui encaminhada para a UTI. Ao longo do processo, vocês deixando o hospital, indo para casa, tendo o reconhecimento, mãe e filho, do cuidado, né? Porque quando estava no hospital, aí o Miguel realmente estava sendo tratado pelas enfermeiras, porque, né, estava na UTI, você também. Depois houve o encontro de vocês, o teu cuidado para com o Miguel. E o Miguel, por ter nascido tão prematuro assim, você também enfrentou muitas dificuldades, né, no início da vida dele. Hoje, com 2 anos, depois de muita terapia, depois de muito cuidado que o Miguel sempre precisou ao longo da vida, ele é considerada uma criança normal, que está em desenvolvimento, que está trazendo muitas alegrias para você, para sua família.
Agora, todo esse processo, esses 2 primeiros anos da vida do Miguel, eles sempre causaram muita ansiedade, causaram muito, essa vida louca de levar ele para muitos cuidados e tudo mais, terapias, para que ele se desenvolvesse e muita oração, principalmente. E eu acho que mães são seres que realmente oram muito, né? Deixam até de orar por elas e oram pelos filhos. Como foi esse momento? Teu com Deus, orando pela vida do Miguel e principalmente esse exército de oração que você foi levantando para que também acontecessem orações pela vida do Miguel e pelo desenvolvimento dele. Tudo aquilo ali me deixava com muito medo mesmo. E ao mesmo tempo que eu tinha muito medo, Deus falava comigo de várias formas. E eu acredito que essa corrente de oração que foi feita por mim e por meu filho, ela chegava até mim de diversas maneiras. Eu soube que existiram pessoas de fora do país que oraram por nós. Existia um grupo no WhatsApp, existia muita gente envolvida, igrejas não só adventistas, mas como de outras denominações. E eu ficava muito feliz com essas notícias. Quando alguém mandava mensagem para mim, dizendo, nós estamos orando por você. E quando eu olhava, a pessoa não estava tão distante de mim, mas parecia estar tão próximo. E essas orações chegavam até mim através de apoio, até mesmo de uma enfermeira, de um maqueiro, de uma colega de UTI, porque a gente faz amizade com outras mães lá também. E nós formávamos também grupos de oração dentro do hospital. Nós conversávamos umas com as outras e apoiava. Então, essas coisas faziam a gente sentir Deus, às vezes fisicamente. E isso acalmava o meu coração de uma forma grandiosa. Tudo era muito novo para mim. Eu não tinha ideia nem de como era uma maternidade, quanto mais naquela situação. Então, quando eu me vi daquele jeito, sozinha, normalmente eu tinha minha mãe. Sempre minha mãe estava perto de mim. E naquela situação, eu era mãe. Então, como é que eu vou fazer agora? Então, cada vez que o médico me chamava para me dar um relatório, uma intercorrência que aconteceu com meu filho, eu ficava muito apreensiva. Mas era incrível como Deus agia de todas as maneiras possíveis. Mensagens que apareciam do nada. Às vezes até o fato de simplesmente olhar para o céu. Não tem nada no céu, só tem nuvens. Mas me dava uma calma, me dava uma certeza de que Deus estava comigo. E de que mesmo que a situação viesse a fora do controle e que nada acontecesse como eu queria que acontecesse, eu tinha certeza que Deus estava comigo. E essa foi uma das lições que eu mais coloquei para a minha vida e para o resto da vida. Saber que mesmo quando as coisas não estão dando como a gente quer, Deus continua com a gente. Amém, é isso mesmo. Ele está respondendo a nossa oração, né? E com você isso foi muito especial. E essa oração não só te deu força, mas trouxe tudo que o Miguel precisava. Muito linda a sua história de entrega, de fé e de oração, Roseli. Obrigado por ter dividido ela aqui junto com a gente. Obrigado mesmo. A gente, inclusive, faz um intervalo agora e daqui a pouco tem uma nova mãe de oração aqui. Assim como a Roseli orou muito pelo Miguel, a gente tem a Ana, que orou muito também nesse período da sua maternidade, orando pelo Gideão, o filho dela. Não sai daí, a gente volta rapidinho. De volta aqui o Identidade, e eu diria que a gente está encerrando com chave de ouro essa semana onde a gente trouxe mães tão especiais aqui com a Dona Ana. Oi, Dona Ana, boa noite. Tudo bem com a senhora por aí? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Dona Ana é o seguinte, ela é mãe do Gideão. A gente entrevistou o Gideão na semana passada. Inclusive a entrevista está aí no NT Play, ntplay.com/identidade, procura lá pelo Gideão aqui, é uma entrevista muito interessante
E foi inclusive minha sugestão, porque a dona Ana aparecia na história do Gideão como uma mulher de muita oração, de muita coragem e que teve um papel fundamental no resgate do filho dela para as mãos de Deus. Eu falei, vamos trazer a dona Ana, porque ela deve ser uma pessoa realmente sensacional para ter vivido tudo o que viveu. Dona Ana, vamos por partes aqui na sua história. A senhora sempre muito cristã, muito temente a Deus, viu o Gideão aos poucos entrando no mundo das drogas, entrando no mundo do crime, e algumas coisas devem ter doído muito no coração de mãe. A senhora vivia num local onde essa prática era relativamente comum, né, uma comunidade muito carente, onde muitos meninos acabavam indo para as drogas e para o crime também. Como foi o teu sentimento, dona Ana, quando a senhora viu o teu filho, por exemplo, começando a pegar coisas dentro de casa, roubando dentro da própria casa para poder vender e sustentar o vício de uma droga? Como que a senhora se sentiu? Eu me sentia muito mal, me sentia muito triste, mas sempre orando e dando apoio para ele, conversando com ele, sempre falando com ele que Deus tinha um plano com ele. Mas sempre eu orando por ele. Eu estava sempre acompanhando a vida dele. Tem um momento que eu conversei com o Gideão, porque assim, com 14 anos ele já foi para a delegacia a primeira vez, né? E aí, acho que mais de 20 vezes entre FEBEM, prisão, idas à delegacia e tal. Mas a primeira vez foi com 14 anos e a senhora teve que ir lá buscar, né, o Gideão. Como é que foi? O que passou pela cabeça da mãe, indo pelo caminho para buscar o filho na delegacia? O que a senhora disse para ele quando encontrou com ele? Eu tinha muita tristeza, né? Porque ele se criou no meio dessa turma, assim, né? Das más companhia. Eu acompanhava ele sempre, eu ia, conversava com os amigos dele também. Eles até me conheciam quando me viam na rua. Às vezes, de madrugada, eu saía atrás dele, encontrava ele, às vezes, nas drogas, trazia para casa. A senhora sempre foi calma, tranquila, serena, como está aqui falando comigo agora, nesse momento. Como é que a senhora mostrava para o Gideão que não estava feliz com a vida que ele estava vivendo, com os caminhos que ele estava escolhendo? Aí eu mostrava, porque eu sempre, às vezes, ele chegava tarde da noite, eu levantava, ia no quarto dele, conversava com ele, eu falava, Gideão, Deus tem um plano com você, sai dessa, Gideão. Eu orava, eu chorava com ele. Então, era essa vida que eu vivia. Vivi muitos anos assim. Como eu disse aqui logo no início, a senhora sempre foi cristã, temente a Deus, tinha outros sonhos para o seu filho. Como foi o teu ensinamento logo nos primeiros anos de vida, falando sobre Deus, falando sobre o que era correto? Porque eu tenho certeza que essa influência nos primeiros anos de vida foi um ingrediente fundamental para que o Gideão voltasse dessa profundeza do crime das drogas que ele se meteu para entregar a vida dele nas mãos de Deus mais uma vez, né? Como é que foram os primeiros anos e a educação do Gideão, uma educação cristã? Estudou na escola adventista, eu acompanhava ele no colégio toda a vida. Eu trabalhava no colégio adventista aqui do Boqueirão, em Curitiba. Eu acompanhava ele, eu orava e entregava ele sempre nas mãos de Deus. Que Deus acompanhasse ele. Vamos falar sobre esse momento de oração. Mãe é um ser que ora, né? Falei isso algumas vezes aqui ao longo dessa semana. Mãe ora e ora ainda mais pelo filho do que por ela mesma. Eu acho que a grande oração da mãe muitas vezes é: Senhor, me dá paciência, me dá sabedoria para educar o meu filho, né? E aí segue a oração completamente intercessora pelo filho. Como é que a senhora se tornou uma mulher ainda mais de oração ao ver a necessidade do Gideão? Ao ver a necessidade do Gideão, cada vez a gente se afirma mais, né, em Deus. Porque a gente vendo, tinha horas que eu via que estava perdido, mas eu entregava. Eu cansei de ajoelhar, orar e dizer, ó Deus, Tu me deu ele, agora receba de volta, tome ele em Tuas mãos. Quantas vezes eu orava assim.
Tome ele em tuas mãos, cuida dele para mim agora. E quantas vezes ele realmente cuidou, né? Se você não acompanhou a entrevista do Gideão, vale a pena, procura lá no NT Play, porque várias vezes Deus o livrou da morte, no uso de drogas, na vida do crime e inclusive dentro da prisão, né? Dona Ana, me fala o seguinte, eu até perguntei aqui no começo, né, falando, mas a senhora sempre foi calma assim, tranquila? Porque um dos momentos que me chamou muito a atenção, quando conversei com o Gideão e falei aqui com o pessoal da produção, eu quero conversar com a mãe do Gideão, é porque a senhora, algumas vezes, abriu a porta de uma boca de fumo, de um lugar onde as pessoas estavam consumindo drogas, um lugar perigoso, um lugar sem a condição básica de higiene, com pessoas perigosas que o seu filho estava envolvido, a senhora foi lá, abriu a porta e tirou seu filho de lá. Muitas vezes. Então, a senhora não tinha medo de repente, o que a senhora encontraria abrindo aquela porta? Olha, pastor, hoje eu não teria mais essa coragem. Mas eu acho que Deus me acompanhava, eu tenho certeza que era Deus que me acompanhava. Eu entrava na boca de fumo, tirava ele. Uma vez entrei, ele estava com a mesa cheia de droga, eu passei a mão no meio, em todas aquelas drogas, levei embora, joguei no vaso, tirei o Gideão de lá. E eu tinha meus vizinhos eram todos da boca de fumo, né? E eles me queriam bem, eles me respeitavam. É coragem de mãe, né? Amor transformado em coragem. É coragem bastante. Mas vamos falar de coisa, assim, boa, né? Depois de tanta luta e tanta dor que a senhora viveu nessa história com o Gideão. Como é que foi o coração da mãe que viu a oração sendo respondida do jeito que pediu para Deus? Viu Deus construindo na vida do Gideão o plano que a senhora sempre sentiu que ele tinha para o Gideão. E como é ver o seu filho hoje completamente entregue nas mãos de Deus? Nossa, é maravilhoso. Para mim é muito maravilhoso. Eu agradeço muito a Deus. Para mim me parece que não tem outro pastor que fala melhor do que ele. Para mim é assim. E é um prazer quando ele está pregando que eu vou assistir ele. Me sinto muito feliz. Dona Ana, eu tenho certeza que esse tremendo pastor que o Gideão é hoje tem muito da sua influência, da sua maternidade, do seu amor, da sua oração, do seu cuidado e da sua coragem. Eu queria terminar o nosso tempo aqui pedindo para a senhora dar uma mensagem para, de repente, mães que estão acompanhando a gente, estão vivendo aquele seu momento também da oração, pedindo para que Deus livre, para que Deus proteja, para que Deus cure o filho. O que a senhora diria para uma mãe que está passando por esse momento intenso de oração e buscando uma resposta? Eu diria que nunca esqueça de orar pelos filhos, nunca abandone os filhos, porque Deus tem um plano com eles. Que sempre ore de joelho, e tenha carinho também com o filho, porque às vezes não é a vontade deles, são influenciados pelos outros, né? Então eu falo para as mães que ore e dê carinho para o filho, porque eu dava muito carinho para o Gideão. Deus me deu ele para fazer a obra de Deus. Amém, amém. Muito bom conversar com a senhora, muito bom ver o tamanho da sua força, da sua calma, e eu acho que tudo isso é reflexo do tamanho do amor de mãe, realmente. Então, dona Ana, muito obrigado, um feliz sábado para a senhora, feliz Dia das Mães adiantado aí já para domingo, tá? E que a senhora possa continuar recebendo as mais ricas bênçãos de Deus na sua família. Obrigado, pastor, e o Dia das Mães é meu aniversário também. Olha só, nasceu realmente para ser mãe, não tem como não ser de outro jeito.
Obrigado, dona Ana, que Deus a abençoe. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Um feliz sábado para você e feliz Dia das Mães a todas as mães que são grande audiência aqui do Identidade. Que Deus possa continuar abençoando muito a sua vida e o seu ministério de oração pela sua família. Obrigado pela sua audiência, feliz Dia das Mães e a gente se encontra na segunda-feira às 11h30 da noite. Até lá, tchau, tchau.